parte, a gente vai para a segunda parte do sistema circulatório. Como eu falei, eu tinha dividido o conteúdo em duas partes para não ficar muito extenso, né? E também para ficar mais fácil de vocês assimilarem. Nessa segunda parte, a gente vai falar sobre vasos sanguíneos, veias, artérias e capilares. Nesse esquema aqui, a gente pode visualizar a diferença de uma artéria para uma veia para um capilar. O capilar é o mais fácil de identificar porque ele é formado apenas por uma única camada de células. Além dele ser um vaso bem fininho, da espessura de um fio de cabelo ou até mais fino do que um fio de cabelo, ele tem apenas uma camada. Na artéria e na veia, as duas têm três camadas, têm três túnicas, né? Só que se vocês observarem, na artéria, essa túnica, essa camada, é mais grossa do que na veia. A segunda camada da artéria também é mais grossa do que a segunda camada da veia. Já a parte interna, o endotélio, que é a camada de dentro, é semelhante, ok? Então, não é simplesmente a questão de eu estar olhando para um vaso e ver ele grosso e ver o outro mais fino e dizer, esse é artéria, esse é veia. Não. Eu tenho que saber que é a camada interna, é a espessura da camada que define como artéria e veia. Como a espessura aqui é maior, ela é mais resistente, ela aguenta esticar mais, ela tem mais resistência à pressão. Já essa aqui é mais fina, então tem menos resistência à pressão. Ele é trazido por veia. Toda vez que o sangue sai do coração, de dentro do coração, é uma artéria. Então, aqui ó, nesse azul é veia, aqui nesse vermelho é artéria. O encontro de veias e artérias aqui ó, na ramificaçãozinha são os capilares. Mas aqui em cima tem a saída do sangue do coração para os pulmões. Se é saída, é o que? Artéria. Ok? Então, saída é artéria, entrada é veia, não importa de onde seja. Se viesse do dedo para o coração, seria veia. Se estivesse saindo do coração para o dedo, é artéria. Ok? Além daquelas características da parede, né, das túnicas, ó, túnica externa, túnica média, túnica íntima. Aí nesses nomezinhos aqui das camadas, vocês precisam fixar aqui. Vaso que leva sangue para dentro do coração, como a pressão é menor, ele pode ser mais fino, então é veia. Vaso que recebe o sangue de fora, ou de dentro do coração para fora, na hora que ele empurra, tem que ser um vaso resistente, é a artéria. Ok? Espero que tenha ficado claro. Então vamos ver aquelas características de cada uma. As artérias são vasos elásticos, né? Claro, ela estica, ela é grossa porque ela estica, adaptados a transportar o sangue para fora do coração em uma certa pressão de bombeamento, né? Então quando o sangue sai, ele sai com força, com pressão, tá? O sangue nas artérias ele é rico em oxigênio. A única exceção é a artéria pulmonar. As artérias pulmonares, porque elas estão levando o sangue sujo que passou pelo coração para ir para o pulmão limpar lá. Então, todas as artérias do corpo carregam sangue oxigenado, com exceção das artérias pulmonares. Ilíaco, artéria tibial da tíbia, artéria subclávia, sub embaixo, clávia, clavícula. Então, se você tocou na sua clavícula, a subclávia passa por baixo. A artéria gástrica, estômago, artéria hepática, fígado. Não é fácil? Algumas são bem simplesinhas assim, outras não, tá?
coração, após o sangue e as células trocarem resíduos. O que é que isso significa? O sangue foi empurrado limpo pelas artérias. Aí desceu até o pé lá, as células usaram do pé, da perna, do corpo, da coxa, dos órgãos, e agora o sangue está sujo e ele está voltando. Ele volta por veias. Como ele volta com menos pressão, ele volta por veia, né? Então significa que as veias transportam sangue rico em gás carbônico, em CO2. A pressão nas veias é menor. Claro, as veias têm paredes mais finas, o sangue está retornando. Então o retorno é sempre mais lento e com menos pressão do que a ida. A ida é com força, a volta já é mais lento, ok? Tá? Então aqui, ó, nas veias a gente tem troncos venosos, veias de médio e pequeno calibre, vênulas que são veias bem fininhas, veias superficiais e veias profundas, que são aquelas que acompanham as artérias, quase que lado a lado. Então, qual é a função das veias? É trazer, como ela tem elastância, né, esticar também, elas permitem o retorno do sangue sujo, né, sangue com CO2, do corpo ao coração. Então, se vocês observarem, semelhante à artéria, as veias têm nomes que lembram os ossos. Por exemplo, veia safena externa. Esse não foi um exemplo legal. Deixa eu vamos para cá. Veia ilíaca, osso ilíaco. Veia palmar, palma na palma, o arco palmar aqui, ó. Veia braquiocefálica, braquio, lembra o braço, né? E indo para cabeça. Veia, deixa eu ver, porta hepática, hepática, fígado. Mas eu falei da veia safena, né? A veia safena externa, ela fica na perna, que é essa aqui, ó, volta para o lado, lateral. A veia safena interna, ela é aqui para dentro. A femoral, nas mediações do osso fêmur. Os capilares, eles correspondem ao sistema de microcirculação, ou seja, o sangue arterial vem pela artéria, a artéria se ramifica em arteríolas, depois em capilares. A veia se ramifica em vênulas, depois em capilares venosos. Então é aqui, ó, onde tem a troca. É nesse canto aqui, ó, nessa ponte que tem a troca de substâncias. Então aqui é chamado de microcirculação. Ok? Outro exemplo aqui, ó. O sangue proveniente do coração, assim que saiu do coração o sangue limpo, ele desce, né, para o corpo, para as pernas, para os pés, para as coxas, depois, também vai para a cabeça, para os braços, para os dedos. Vão se encontrar lá com capilares, vão se ramificar em capilares. Depois vão se encontrar com os capilares venosos, que vão passar e voltar de volta ao coração para ir para o pulmão, limpar e fazer todo o circuito. Porque vocês têm que imaginar que é como se fosse um circuito, onde o coração está aqui fazendo isso, tá? Fazendo, bombeando, bombeando. Aqui, ó. Coração, artérias levam sangue para o corpo todo, que se divide em arteríolas, que se divide em capilares. Os capilares arteriais se reúnem com os capilares venosos, depois se ramificam em vênulas, depois se unem em veias e trazem o sangue ao coração. Então esse aqui é um esquema bem simples de circulação entre veias, ou entre artérias, capilares e veias. Os sinais vitais, eles são indicativos que você consegue perceber se a pessoa está viva, se a pessoa está bem, como por exemplo, temperatura, medir a temperatura do indivíduo, medir a respiração, ver a pressão arterial e ver o pulso. A gente consegue perceber se o indivíduo está com algum problema, né? Tem alguma coisa errada através desses sinais. A pulsação é um desses, né? A pulsação ela é o ciclo de expansão e relaxamento das artérias do corpo. Elas estão bombeando sangue, recebendo sangue bombeado pelo coração, na verdade, né? Então, se você toca em determinados pontos do corpo, você consegue perceber se a pulsação está elevada ou se a pulsação está normal. E aí eu quero que vocês pesquisem quais são os locais mais comuns
para a obtenção do pulso. O que isso quer dizer? Onde é que se verifica os sinais vitais, o sinal vital pulsação com mais frequência? Quando um paramédico ou um médico chega, o pessoal do SAMU chega para socorrer um paciente que teve acidente de moto e está lá desmaiado. Como é que ele vai ver se a pessoa está viva? Ele pode ver a pulsação. E quais são as partes do corpo que ele pode ver a pulsação? É isso que eu quero que vocês pesquisem, tá bom? Tem vários. As veias, né? Elas têm válvulas dentro, internamente, né? Porque como a veia carrega o sangue com menos pressão, a tendência é que o sangue retorne, principalmente quando a gente passa muito tempo em pé. Porque o sangue desce, vai até o pé, vai até o dedo, depois tem que fazer o ciclo de volta, né? Só que na volta, a gente tem que lembrar que em pé a gravidade fica puxando para baixo. E acaba que o sangue fica querendo retornar. Mas assim que o sangue passa, como a veia tem um monte de válvula em todo o seu comprimento, né? Assim que o sangue passa, a válvula fecha. Aí o coração embombeia novamente e o sangue é empurrado. E aí quando o sangue é empurrado, a válvula abre novamente, o sangue que estava lá embaixo empurra o de cima e assim vai sucessivamente. Vou colocar aqui um esqueminha. Olha só. Aqui é como se fosse, por exemplo, a perna. Vamos imaginar que isso aqui é a panturrilha, né? A batata das pernas, né? Os dois músculos da perna. E no meio dele, vamos imaginar que tem aqui uma veia querendo, trazendo o sangue de volta lá para cima pro coração. Então, quando o sangue sobe, a tendência é que a válvula abra, o normal é que a válvula abra, o sangue passa e depois ela fecha, como está aqui, ó. O sangue passa, ela abre e fecha. Passa, abre, ela fecha. O sangue não consegue voltar porque a válvula fechou. Mas legalzinho, ó. Tá vendo? Numa veia normal da perna, o sangue só passa, tá vendo? Quando ele tenta voltar, ó, ele não volta. As hemácias aqui, ó, elas ficam presas e só sendo empurradas. Mas aqui, quando tem algum probleminha na válvula, né? Ó, o sangue fica indo e vindo, ó. Então, uma boa parte de sangue fica presa por aqui. E essa veia acaba ficando larga, né? Uma veia doente, a gente chama de veia varicosa. Varizes. Olha aqui, ó. Então, a varize acontece quando dentro de uma veia, a válvula não está executando a função dela de abrir e fechar. Ela fica aberta, ó. Tá vendo? Outro exemplo de coisa que pode acontecer em relação à veia é no testículo, ou no saco escrotal, ó, tá? O sangue ficou retido aqui, as veias começaram a dilatar e aumentou uma grande quantidade de dilatação de veias com sangue. E aí fica aqui, ó, um escroto cheio de vasinhos de veias. Isso é chamado de varicocele. Outra coisinha, outro probleminha aqui, ó, arteriosclerose. Nada mais é do que acúmulo de gordura nas veias, né? Então, você que é uma pessoa que come bastante pão, bolo, pizza, coisas gordurosas, então no seu sangue circula uma boa quantidade de triglicerídeos, né, de ácidos graxos, de forma bem simples, gordura. Então, as moléculas de gordura, elas têm a tendência de se aglutinarem, se acumularem, se unirem, né? Então, quando elas se unem, que vão criando umas placas de gordura, elas vão atrapalhar o fluxo sanguíneo. Olha aqui nesse esquema. O sangue tende a estar com dificuldade de passar aqui, porque está com uma placa de gordura. E aqui, ó, nesse espacinho, está acumulando as hemácias. Ó. Então, a oxigenação mais adiante, nos órgãos que lá da frente, é comprometida porque tem poucas hemácias passando. Se isso acontece nas artérias e nas veias cardíacas, aqui nas coronarianas, isso pode causar um infarto coronariano, porque o músculo cardíaco precisa receber oxigênio e, no entanto, tem placas de gordura impedindo o oxigênio. Então, o músculo cardíaco vai começar a dizer: poxa, eu não consigo trabalhar sem oxigênio. E aí ele vai ficar doente e vai morrer, ele vai parar, né? Falando mais um pouquinho sobre microcirculação, olha aqui, ó. É o ponto de troca entre o sangue e os tecidos, né? E estima-se que é entre 50 mil e 60 mil quilômetros de comprimento, se você fosse esticar todos os vasinhos do seu corpo, os capilares. Então aqui, ó, na ponta dos dedos tem uma boa quantidade de capilares, porque nas extremidades o sangue tem que chegar nas extremidades, né? E tende a ficar mais frio rápido. Então aqui, ó,
Artéria, artéria, capilar, veia. Bonita essa imagem, né? Aqui, ó, a imagem, o GIF não ficou na posição correta, mas eu vou explicar. No sistema circulatório, a gente tem vários tipos de circulação sanguínea, que, se eu não me engano, foi uma questão que eu coloquei na atividade passada. Então, a gente tem circulação sistêmica, ou grande circulação, circulação pulmonar, ou pequena circulação, fetal e porta hepática. Então, a circulação sistêmica é essa aqui, ó, é quando o sangue ele circula pelo corpo todo, ó, tá vendo? Então, desde a ponta do dedo, aqui a cabeça, a ponta da mão, o sangue está circulando por todos os sistemas. Sistema respiratório, sistema reprodutor, sistema urinário. Por isso que é chamado de sistema circulação sistêmica ou grande circulação. A outra é a circulação pulmonar. Olha só, circulação pulmonar. É a circulação entre coração, pulmão, ok? Outra aqui que está representando nesse esquema, que circulação é essa? Quem saberia dizer? Depois responda para mim lá no Zap ou no grupo, tá? Que circulação é essa? Ó, aqui a gente tem pulmão, a gente tem coração, aqui a gente tem os intestinos, né, a região abdominal, aqui está representando as pernas, mas no entanto, o sangue está sendo desviado aqui, ó, para uma bolsinha aqui, ó. Uma parte é desviada, uma parte retorna. Ó, observem que aqui tem um entrelaçamento de vasos, dois aqui, ó, mais um. Então a gente tem aqui duas artérias e uma veia entrelaçadas. Isso é chamado de cordão umbilical. Então isso aqui significa que é o feto, né? É a bolsa que está com o feto lá dentro, a placenta. Então é a articulação, é a circulação fetal. Aqui é a circulação portal, né? Que é a circulação que envolve os órgãos do sistema do trato digestório, né? Ela envolve aqui, ó, o sangue absorvido, o sangue que é proveniente do estômago, né? Com tudo que foi absorvido, vai passar pela veia porta hepática, vai para o fígado, vai passar pelas vias hepáticas e vai lá para a veia cava. Okay? Essa circulação ela envolve os órgãos gastrointestinais. Mais uma pesquisa. Além dos tipos de circulação apresentado, há também a circulação colateral. Não sei se alguém fez isso na aula passada, mas se não fez, pesquisem sobre circulação colateral. Aqui está o mapa, ó, de veias e artérias do corpo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, parte ascendente da aorta é a subidinha da aorta, tá? Se ela tem uma parte ascendente, ela tem uma parte descendente, tá? Artéria testicular, artéria ilíaca interna, externa, poplítea, que é aqui atrás, ó, do joelho, artéria profunda do braço. Mesma coisa com veias, ó, veias hepáticas, veias braquiais, veias ilíacas, veias testiculares. E aí podem dar uma pausa e observar com mais calma, tá bom? E aqui, ó, só um esquema que eu coloquei com algumas artérias. Coloquei só artéria porque eu achei esse material bem interessante. Pra gente brincar um pouco aqui. Então, ó, isso aqui é a região do pescoço do ápice do tórax, né? Onde a gente tem aqui, ó, seria representado pelo coração. Então a gente tem aqui, ó, na letra A, artéria carótida comum direita, artéria carótida comum esquerda. Elas estão do lado no pescoço. Se vocês pressionarem suavemente nas laterais do pescoço, no gogó, vocês vão sentir uma pulsação. São as carótidas. Aqui passa aqui por baixo da subclávia, é por baixo da clavícula, é a artéria subclávia. Nesse caso, a letra C está do lado direito, mas a gente tem subclávia direita e subclávia esquerda. O tronco braquiocefálico é essa região aqui que se divide em dois, ó, em carótida e subclávia, e a artéria subclávia esquerda. Artérias dos músculos superiores. Então a gente tem a artéria axilar, a gente tem a artéria braquial, axilar, braquial, a artéria radial, rádio, a artéria una.
Observem que a radial e a ulnar, elas são uma bifurcação aqui, ó, da braquial. E o arco superficial aqui, ó, palmar. Outro, dos membros inferiores. Como aqui é o osso ilíaco, a gente já sabe que vai ter aqui, como elas estão passando pelo ilíaco, a gente já sabe que vai ter aqui artérias ilíacas, né? Então a letra A, ó, está representando aqui a artéria ilíaca comum. A letra B e a letra C, ilíaca interna e ilíaca, ou a letra B interna e a outra C externa, e a D a femoral, que vai descer lá para a perna. Aqui, ó. Tá vendo? Letra A, artéria femoral. Letra B, artéria poplítea, atrás do joelho. Letra C e letra D, artéria tibial anterior, artéria tibial posterior. Numa angiografia aqui, ó, na região da aorta, estão vendo? O arco da aorta. Isso aqui é uma imagem real de um exame, tá? Por onde está passando aqui contraste. Então aqui a gente tem o arco aórtico, o coração é mais para cá. Então a gente tem aqui, ó, na letra A, quem é? O tronco braquiocefálico. Na letra B e na letra E, ó, B e E, são as subclávias. Aqui, ó, B e E. E na letra C, a carótida direita, na letra E, a carótida esquerda. Vocês podem sempre ir pausando para ir depois olhar com mais calma. Aqui a artéria renal, então aqui tem o catéter jogando o contraste, então a artéria renal e as segmentadas por dentro. Aqui, ó, na região do abdômen, né, onde ficam os intestinos. Então observe que tem aqui, ó, uma grande raiz aqui, um monte de ramificação. Então aqui está representada pelo número 1 é a mesentérica superior. Aqui está representada pelo número 2 é a artéria cólica direita. E a representada pelo número 3 é a artéria ileocólica. Isso é isso. Aqui é um esqueminha em desenho, aqui é um exame real. Tudo que a gente come acaba sendo absorvido por essas aqui, ó. E para finalizar, essa daqui foi mais rápida porque é só um complemento da outra aula, né? Para não ficar tanta coisa numa aula só. A gente tem aqui mais as 10 perguntinhas sobre esses assuntos. Não se esqueçam, respondam, botem a data de hoje, tira a foto e mandar para mim, ok? Espero que sobre o sistema de circulação vocês tenham entendido com o material e com esse outro material. E qualquer dúvida, estamos à disposição lá no ambiente virtual.